Histórica bandeira de luta das centrais sindicais e sindicatos, a redução da jornada de trabalho virou tema do livro da advogada trabalhista e professora universitária Maíra Marques da Fonseca. Lançado no dia 19 de junho na Livraria Cultura do Shopping Curitiba, a obra de 175 páginas aborda o tema da redução de forma bastante profunda, do ponto de vista social, político e jurídico. Trabalhadoras e trabalhadores, a live recebe hoje a doutora Maíra Marques da Fonseca, ela que é advogada, especialista em direito do trabalho, mestre, ela é professora na universidade e ela já lançou aqui, estávamos fazendo a conta agora há pouco, há 9 anos ela lançou aqui em um dos canais do Sindicato dos Metalúrgicos, que é o Metal SMC TV, ela lançou o mestrado dela, que o tema já tinha muito a ver conosco, porque era a redução da jornada do trabalho naquela época. E hoje ela vinha aqui nos brindar com um pré-lançamento da tese de doutorado dela. Ela está pré-lançando aqui o livro dela, que chama-se Teoria Crítica do Direito do Trabalho. E ela, olha aí, gente, que lindo, né? Lindo ela, lindo a capa do livro, muito bacana. Então, gente, e ela traz luz aqui a um tema extremamente importante, que é a ambivalência da justiça do trabalho. Eu tenho certeza que você aí, trabalhador, trabalhadora, o nosso grupo da academia que nos segue aqui no canal também, os especialistas, vão perceber assim que pensaram já imaginaram sobre vários vieses a justiça do trabalho, mas ela vinha aqui trazer para nós um referencial novo, uma forma para nós termos um olhar ainda mais crítico, porque é importante a gente não ver só a justiça do trabalho como algo perfeito, maravilhoso, que traz, claro, a justeza às causas trabalhistas, mas ela também tem um outro lado aqui, que é importante também de se observar, que a doutora vai demonstrar aqui durante a nossa entrevista. Boa tarde, que prazer, é uma honra tê-la aqui. Tudo bem com você? Boa tarde, Gil. Tudo bem com Tudo você? bem, a honra é toda minha. Eu estou emocionada de estar de volta aqui com a Metal TV, o Sindicato dos Metalúrgicos, que tem acompanhado a minha trajetória, e isso, para mim, é assim, a coisa mais importante que pode acontecer, porque não adianta a gente se debruçar sobre esses estudos críticos do direito do trabalho, preocupados com a emancipação social, se esses estudos não estão, de fato, entre as pessoas que importam, que são os trabalhadores do Brasil. Com certeza. E essas imagens que nós vimos aqui no início foi para emocionar mesmo a doutora, que é o lançamento que aconteceu há 8 anos atrás da tese dela de mestrado e que a equipe do SMC estava lá. Porque também o outro lado, a contrapartida é verdadeira, doutora. Nós também estamos sempre buscando registrar para os trabalhadores quem está produzindo conhecimento para os trabalhadores. E, em alguma medida, traz o benefício da defesa e da segurança deles, sabe? Então, nós também fazemos questão aqui de dar destaque para essas ações. Doutora, então vamos começar a falar então sobre a ambivalência do direito do trabalho, que é o seu objeto central de sua tese. Eu queria que você explicasse para os nossos trabalhadores e trabalhadoras como você vê isso, essa ambivalência. Pode falar. Legal, muito bom. Bom, então eu cheguei nesse momento, né, do doutorado, depois de anos aí de atuação na advocacia trabalhista e dando aula de direito do trabalho, com um impasse para tentar resolver, que tem a ver justamente com a ambivalência do direito do trabalho. O que é a ambivalência do direito do trabalho? Quer dizer nada mais, nada menos que o direito do trabalho, por um lado, tem uma função fundamental e essencial de garantimento de cidadania e dignidade à classe trabalhadora. Então, de fato, nós precisamos de um direito do trabalho forte, de um direito do trabalho que bem regulamente as relações de trabalho, que não seja, portanto, precarizado nem flexibilizado, porque esse direito do trabalho, como eu disse, cumpre essa função, né, de garantir direitos constitucionais, direitos fundamentais à classe trabalhadora. Sem direito do trabalho, nessa nossa sociedade, não há cidadania, não há dignidade humana. Portanto, o direito do trabalho cumpre essa função, sem dúvida. Mas, por outro lado, e aqui está o X da questão, Gil, quando o direito do trabalho é firme e forte, como de fato a gente sabe tem que ser,
e garante à classe trabalhadora direitos como limitação à jornada de trabalho, adicional de horas extras, férias, 13º, FGTS, todos esses direitos que a gente conhece, ele também cumpre uma função que a teoria, já as obras de direito do trabalho há muitos anos apontam, que é uma função de pacificação social, ou de legitimação do próprio modelo capitalista de produção, que é justamente o modelo de produção que funciona com base num fundamento essencial de exploração de uma no qual a maioria da sociedade trabalha na condição de classe trabalhadora, compondo a classe trabalhadora, mas não fica com toda a riqueza do trabalho produzido, não é? Então, fica com uma parte mínima dessa produção, que é o salário, e aí tem todo um processo, né, para se formar a ideia de salário e o valor do salário, mas fica com o salário, que é uma parte mínima do resultado da produção. E a riqueza é acumulada pelo patronato, né, que é a minoria da população. Então, você tem uma grande classe que trabalha em favor de outra, e dentro desse contexto, portanto, é subordinada a outra, né, para dizer o mínimo. E o direito do trabalho, portanto, então, quando garante essa série de direitos, acaba legitimando a manutenção desse próprio modelo produtivo. Por quê? A gente tem que lembrar que o capitalismo não é um modelo que sempre existiu em sociedade. Esta forma de se relacionar com o trabalho, esta forma de relação econômica e social, tem, e eu posso dizer essa palavra sem medo, apenas 200 anos, 250 anos. A gente pode primeiro pensar, puxa, mas é muito tempo, são mais de 2 séculos, né? Gente, mas quanto tempo tem a história humana? Sim. Quanto tempo tem no mundo a história do trabalho humano, né? E o trabalho humano é regulado pelos ditames, pelas bases do modelo capitalista de produção há só 250 anos, mais ou menos. E aí, esse modelo que se baseia na exploração de uma classe pela outra, ele e isso também é algo que eu trago da doutrina, né, de estudos que já existem por aí no mundo, é um modelo produtivo que se baseia num conflito fundamental, é um conflito essencial. Sempre dentro desse modelo produtivo, a classe trabalhadora vai ter certos interesses que não serão os mesmos interesses do patronato. Pode haver uma série de interesses que sejam alinhados, sim, mas há todo um cerne de questões em relação às quais o patronato e a classe trabalhadora nunca concordarão. A principal questão dessas é a classe trabalhadora, naturalmente, interessa ter jornadas de trabalho mais curtas com salários mais altos, simplificando a questão. Por quê? A jornada de trabalho é nada mais, nada menos do que um tempo de vida. É um tempo da vida da pessoa que é vendido, esse tempo, em decorrência do contrato de trabalho. Durante a jornada de trabalho, percebam isso, eu não sou dona dos meus tempos de vida. Durante a jornada de trabalho, eu vendi a minha energia vital na forma dessa mercadoria força de trabalho para o patrão. E durante a jornada de trabalho, eu tenho, porque eu vendi a minha força de trabalho, que colocar a minha energia vital no desenvolvimento das atividades que são de interesse do patrão. Então, naturalmente, para a classe trabalhadora, por uma questão humana e sensível, interessa que os tempos de trabalho sejam menores, ou seja, que eu venda o mínimo possível de tempo de vida para outro, que eu possa usufruir o máximo possível do meu tempo de vida para os meus próprios interesses, para estar com a minha família, para ter lazer, que são direitos fundamentais garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E, por outro lado, me interessa que esse tempo que eu vendo seja mais valorizado, portanto, que os meus salários sejam mais altos, né? Então, a classe trabalhadora interessa jornadas mais curtas com salários mais altos. E ao patronato, e não por uma questão de ser bom ou mal, eu não estou falando aqui de maniqueísmo, eu estou falando de estrutura e funcionamento desse modelo produtivo. Para fins de organização da produção, de rentabilidade da produção, interessa exatamente o contrário, né? Que as jornadas sejam mais longas e os salários sejam mais baixos. E aí a gente entra nisso que a gente conhece como um conflito estrutural do capitalismo. O capitalismo, então, se baseia nessa divergência fundamental de interesse, né? Então, a gente tem uma tensão que existe dentro desse modelo produtivo. E veja só, aí vem a ambivalência do direito do trabalho, Gil, voltando para a tua questão. O direito do trabalho, ele nasce nesse modelo produtivo porque precisa existir um direito que limite a exploração, que garanta uma proteção, de novo, a dignidade e a cidadania da classe trabalhadora, mas quando o direito do trabalho faz isso, garante direitos à classe trabalhadora, ele faz o quê? Acalma esse conflito estrutural. Ele pacifica essa tensão fundamental do capitalismo e, consequentemente, garante que o direito, que o capitalismo continue existindo.
Então, o direito do trabalho é ambivalente por isso, porque, por um lado, ele é fundamental para garantir dignidade, cidadania à classe trabalhadora, não temos dúvida disso. Ele tem que ser forte, não pode ser precário, não pode ser flexível. Mas, por outro lado, quando ele faz isso, ele também garante a manutenção do capitalismo, que é o próprio sistema que legitima e autoriza a exploração de uma classe por outra. Percebeu o problema? Sim, sim. Fica claro, extremamente Então, claro. e aí Pode a falar. gente estava, então, eu falo assim, na academia lá, né, o pessoal que está estudando direito do trabalho, então a gente estava com esse impasse, né? Então, tá muito claro, muito constatado que existe essa ambivalência do direito do trabalho, né? E aí todos os teóricos preocupados com um estudo crítico do direito do trabalho, no sentido de pensar um direito do trabalho que esteja inserido num contexto de emancipação social, né? Pensar se o direito do trabalho tem um potencial de libertação, né? De garantir espaços de liberdade mesmo em sociedade, a gente estava parando nessa questão da ambivalência. Então, poxa, mas quando eu vou para lá estudar no mestrado, doutorado, dar aula sobre isso, pensar na formação do direito do trabalho, eu estou defendendo um direito do trabalho forte, eu estou defendendo um direito do trabalho regulado, não flexível, não precário, né? Só que quando eu faço isso, eu também estou defendendo, em consequência, a manutenção do capitalismo. E agora, como é que eu estudo isso? Né? Então, esse meu livro, né, o que ele propõe é essa teoria crítica do direito do trabalho. Então, a teoria crítica do direito do trabalho é como estudar o direito do trabalho de forma crítica, levando em conta a ambivalência que lhe é comum, que lhe é essencial. Né? E aí, fundamentalmente, claro, aqui tem que ler, a gente teria que ter uma conversa mais longa sobre o assunto, porque são muitos caminhos, mas, assim, fundamentalmente, o que eu estou dizendo assim, ó, sempre que você vai estudar direito do trabalho, vai pôr a mão em qualquer tema. Eu vou estudar jornada, eu vou estudar remuneração e salário, eu vou estudar, sei lá, garantias de proteção ao trabalho da mulher. Sempre que eu for estudar os temas de direito do trabalho, a minha sugestão é que se aplique a teoria crítica do direito do trabalho, que é considerar o direito do trabalho sempre inserido num contexto histórico. A gente não pode tirar o direito do trabalho do capitalismo, a gente sempre tem que entender como é que esse instituto que a gente está estudando funciona dentro do modelo capitalista de produção, como é que esse instituto protege a dignidade e a cidadania da classe trabalhadora, mas como é que esse instituto, na mesma medida, garante a manutenção do capitalismo? E quais seriam os caminhos para que esse instituto possa funcionar, abrindo espaços para que no futuro a gente possa talvez estar em outro modelo produtivo, né? E aí eu não estou falando aqui qual é esse outro modelo produtivo, né? Não estou entrando em questões aqui, não tem nada a ver com falar em comunismo, socialismo, não é isso, Gil, nada disso. Mas é assim, é só você ter em mente que esse modelo produtivo capitalista, ele é histórico, ele é datado, ele existe num contexto histórico, ele não vai existir para sempre, como ele não existe desde sempre, né? Então, qual que vai ser o modelo produtivo do amanhã? Como vai ser a organização social do amanhã? Será que daqui 100 anos, 200, 300 anos, a gente vai continuar funcionando dentro dessa mesma sistemática de exploração de um grupo por outro, de submissão, de subordinação de um grupo por outro? Ou será que a gente tem um caminho de algum modelo social que a gente ainda nem sabe o nome necessariamente, mas que vai existir no futuro, para os nossos tataranetos, tataratataranetos, em que não haverá exploração? Só que para que exista esse novo modelo do futuro, hoje a gente tem que pensar sobre o modelo de hoje de maneira crítica. Basicamente, é só isso, basicamente isso. Não, isso é muita coisa, doutora. E também, seguindo aqui o teu raciocínio, a gente observa que o próprio fato do sistema capitalista ter permitido a existência da instituição do direito do trabalho, né? Se ele permite que exista, que coexista, vamos dizer assim, é porque ele sabe, ele entende que ajuda a mantê-lo. Porque se fosse algo que fosse danoso, que só garantisse mesmo os direitos dos trabalhadores, eu acredito que nós não teríamos nesse formato que nós temos. E é interessante porque a gente pode entrar aqui em várias análises subjetivas com a sua tese, porque antes dessa conversa com você, a gente tem a impressão aqui, como no sindicato, como uma jornalista que trabalha com trabalhadores, que a justiça do trabalho é uma conquista maravilhosa, e não quero dizer que ela não seja, ela é, mas é importante ter também esse olhar de ver que ela está aqui também a esse serviço, que ela também mantém, né? Mantém o outro lado. Doutora, já que você tem todo esse olhar, que você desenvolveu essa tese
ao meu ver aqui, brilhante. Eu não posso deixar esse momento passar sem fazer alguns questionamentos para você sobre o direito do trabalho, sobre o momento que atravessamos em nosso país, que é um momento de desmonte. Conversando com alguns colegas, né, aqui do sindicato e juristas também de fora, eles dizem assim, nossa, cada vez temos mais, a legislação diminui o direito do trabalho, porque está precarizando, né? O governo precariza. Começou essa situação já em 2016 com o presidente Temer, né? Com a reforma trabalhista, 2017, perdão, 2017, que ali, acho que as letras do Ministério do Trabalho começaram a cair naquele momento, a ser tirados, né, fisicamente, como aconteceu no início do governo Jair Bolsonaro, mas o início é naquele momento. Então, cada vez mais, o direito do trabalho tem menos cláusulas para nos defender, porque os direitos vão sendo divididos. Direitos sagrados, né, como você acabou de falar, o tempo de trabalho. A última empreitada do governo atual em relação ao tempo de trabalho é uma medida provisória para permitir que as pessoas trabalhem sábado, domingo, feriado, dia e noite, não durmam mais. Estou falando aqui de uma forma assim, bem genérica, mas você, como advogada trabalhista, está entendendo o que eu estou te passando. E eu queria uma análise sua sobre esse momento de desmonte, de uma tentativa de destruição dos direitos que os trabalhadores conquistaram, né? A duras penas, e nem estávamos aonde queríamos estar. Você acabou de dizer que o direito do trabalho ele nos dá isso aqui e deixa tudo isso aqui com os empresários, né? Mas, mesmo com aquele pouco que estava garantido, qual é a sua análise desse momento de desmonte? Excelente questão, Gil. Quando a gente tem em mente, de novo, essa inserção do direito do trabalho num contexto social muito datado, que é o do capitalismo, ou seja, o direito do trabalho existe dentro do contexto do modelo capitalista de produção. Quando a gente entende que o modelo capitalista de produção se baseia nesse conflito essencial e fundamental, que nasce nessa divergência central entre patronato e classe trabalhadora sobre, principalmente, tempos de trabalho e o valor da força de trabalho, o salário, né? A gente entende que qualquer avanço ou qualquer retrocesso na normativa trabalhista, então, na lei que regula justamente essas questões fundamentais, é uma questão política. O avanço e o retrocesso dependem fundamentalmente de correlação de forças entre classes sociais. Então, o direito do trabalho só avança, o direito do trabalho só se regulamenta, o direito do trabalho só garante espaços, né, de valorização e liberdade à classe trabalhadora a partir da mobilização da classe trabalhadora. Agora, como a história também, esse processo de avanços e retrocessos na normativa trabalhista é dialético, né? Então, a gente sobe e desce, a gente avança e retrocede, avança e retrocede. Então, se a gente olha para trás, né, ao longo desses últimos 200, 250 anos, a gente vê que a gente tem processos de regulamentação em momentos em que a classe trabalhadora está mais mobilizada historicamente, com pleitos mais claros, por exemplo, greve geral de 1917, toda a mobilização das primeiras décadas do século XX, que vão culminar com a CLT. A CLT não foi um presente do Getúlio Vargas para a classe trabalhadora. A CLT foi uma conquista da classe trabalhadora, foi uma resposta do Estado à altíssima mobilização da classe trabalhadora naquele contexto histórico, e assim é. Só que aí o direito do trabalho arrefece, é flexibilizado e precarizado em momentos de maior mobilização do patronato. Então, não só a classe trabalhadora é um agente social, o patronato também é, né? Então, a gente vai tendo essa subida e descida de mobilização em razão de 1000 elementos de contextos históricos, né? Então, naturalmente, em momentos de desemprego estrutural, em momentos de crise econômica, a classe trabalhadora se desmobiliza porque perde o emprego, porque perde o sustento, né? Só que aí a gente chega num cenário de tamanho absurdo que a gente tem uma recuperação da força de mobilização e assim o direito do trabalho vai se transformando. Então, se a gente abre a CLT, a gente vai ver que ela tem sido muito alterada desde 1940. Tem muitas normas que alteraram aqueles dispositivos. E, historicamente, as alterações estão alinhadas com esse processo dialético de correlação de forças entre classes sociais. Então, a gente
vai ter, eu tenho esperança nisso, né? Em breve, uma retomada de espaços para a classe trabalhadora, mas a luta não estará nunca vencida, né? Sempre vai ter esse processo de ida e vinda. Então, é uma fase difícil, em geral, é uma fase de fato de desmonte. A reforma trabalhista, além de trazer retrocessos do ponto de vista constitucional e de direitos humanos, ela traz uma imensa insegurança jurídica, uma dúvida muito grande sobre a aplicabilidade daqueles institutos todos. Então, é muito criticável, né, esse movimento da reforma trabalhista, e a tendência agora é que haja uma retomada de espaços, uma retomada de forças, e aos pouquinhos a coisa vai se dilapidando, mas a luta nunca vai estar concluída, sem dúvida. Outra questão também que não dá para nós não abordarmos aqui é um paralelo com o direito do trabalho em relação à pandemia, de que forma ela está impactando o direito do trabalho. E eu nem vou me alongar aqui, porque já vou passar de imediato para você fazer uma análise sobre, porque nós temos um momento extremamente crítico. O trabalhador ele fica num dilema terrível entre a vida e o trabalho, que a gente aqui do lado de cá, né, no chão de fábrica, sabe que essas coisas estão ligadas. O trabalhador, vida e trabalho é a mesma coisa. Ele não tem uma coisa sem a outra. E ele tem que sair de casa todos os dias pegando ou o transporte coletivo, né, lotado, ou o ônibus de transporte dele lá, da empresa. E mesmo que ele vá com o seu transporte próprio, em algum momento eles estão lá numa linha de produção, porque tudo para, mas as linhas de produção, pelo menos aqui no Brasil, né, elas não param. Então, eu queria que você falasse sobre os impactos da pandemia no direito do trabalho. Gil, a gente está padecendo no Brasil e de forma muito triste por uma falta sistemática de políticas públicas efetivas que possam dar conta dessa fase, porque a gente agora mais do que nunca está vendo a importância da solidariedade social, né? Dessa ideia de que o patronato precisa ter suporte do Estado para conseguir manter suas atividades e para que não haja muitos fechamentos e falências que também vão gerar um efeito dominó de desemprego em massa. E a classe trabalhadora também precisa de suporte estatal para que possa ter, por um lado, garantia de um transporte público de qualidade, que não esteja lotado, então tinha que ter um aumento de oferta de transporte público para dar conta pelo menos das atividades que estão sendo consideradas essenciais, e, por outro lado, ter a tranquilidade de que, havendo a suspensão das atividades, por lockdown, por exemplo, vai haver um benefício digno ofertado pelo Estado, e não um benefício de fome, né? Então, a gente está sofrendo coletivamente, e aqui os dois lados da moeda, patronato e classe trabalhadora, por uma falta estrutural e sistemática de políticas públicas comprometidas e de qualidade no nosso país, por conta do negacionismo, né? O negacionismo mata, e a gente está vendo isso mais do que nunca. A gente está numa crise fenomenal, enorme, gigantesca, e a gente só vai conseguir sair dela com menos danos do que aqueles que a gente já teve até aqui. A gente já está com mais de 300 mil mortos. É a notícia mais triste da história do Brasil, pelo menos desde que eu me entendo por gente, né? Há mais de 30 anos, quase 35 anos. E a gente só vai ter um caminho de retirada, um caminho digno de saída com políticas públicas de qualidade. Então, a gente tem que cobrar o nosso governo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. A gente precisa exigir dos nossos representantes políticas públicas que deem conta de acolher todos os agentes sociais nesse momento. Doutora, você falou aqui em solidariedade social e tem último tema para nós abordarmos aqui, um tema triste, que volta aos nossos diálogos, que é um personagem que toma protagonismo num momento extremamente vulnerável, que é a fome, a falta de auxílio emergencial, né? O desemprego está aumentando de forma exponencial o número de desalentados em nosso país. E para encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê essa situação. Gil, esse tema me arrasa. Essa é a verdade. Eu fico triste, fico assim, a gente tem que respirar fundo para conseguir, né, sair da cama e enfrentar o nosso dia com as nossas batalhas diárias, porque a gente sabe que por mais que a gente trabalhe muito, ainda é muito pouco o que a gente faz, tendo em vista esse contexto de fome do nosso país. E, de novo, a gente só tem solução para isso com políticas públicas protetivas, com políticas públicas
comprometidas com políticas públicas que levem em conta a função social do Estado, né, de garantir dignidade e cidadania a toda a população do país. Então, eu acho que assim, a gente, pelo nosso trabalho do dia a dia, faz a diferença. É um momento mais do que nunca de doação, é um momento mais do que nunca de estender a mão ao próximo, mas mais também do que nunca é hora de exigir, é hora de cobrar, é hora de gritar por atenção dos nossos representantes. Então, você conhece um vereador, você conhece um deputado, você conhece algum representante do povo, é hora de exigir, de falar com ele, de cobrar institucionalmente para o sindicato, exigir, cobrar. A advocacia tem feito isso, a OAB tem se posicionado muito firmemente para cobrar respostas dos nossos representantes, dos nossos governadores, dos nossos senadores representantes do Paraná, aqui especificamente, no Congresso Federal. Então é isso, é hora de pôr a boca no trombone e demandar que a gente possa receber dos nossos representantes aquilo que para o que nós os elegemos, né? Que é cuidar do povo. Doutora Maíra, foi um prazer imenso, uma honra para nós participarmos de um dos pré-lançamentos do seu livro. Vou repetir o nome do livro aqui, Teoria Crítica do Direito do Trabalho, e ele também está já nas principais livrarias, Amazon. Doutora, pode aqui relacionar os espaços onde pode se encontrar o seu livro, por favor? Claro, a gente tem aqui em Curitiba, quem tiver interesse, depois eu passo mais contatos, mas tem um livreiro que é muito querido, e eu vou falar dele porque nessa fase da pandemia também está sendo muito difícil para ele, porque ele vende as melhores obras de direito do trabalho em Curitiba e região, e ele costumava atender a gente no fórum, no tribunal, nos eventos, e a gente não está tendo nada disso, né, por conta do trabalho remoto. Claro. É o Jurandir. O Jurandir, então, está vendendo a obra aqui em Curitiba e região, então depois eu passo o contato dele. E, além disso, online é possível encontrar a obra tanto nessa versão física, né, que é o livro impresso, que eu gosto muito, quanto na versão e-book. Na Amazon, a Amazon é a que entrega mais rápido, né, que faz as entregas mais simples, mas também tem na Livraria Cultura, tem no próprio site da editora Dialética, e está chegando em outros marketplaces. Como a gente está nessa fase de pré-lançamento, o livro está sendo distribuído, mas daqui a pouco qualquer livraria que você lance dessas maiores aí do Brasil deve ter, mas eu sei que com certeza você vai achar o Jurandir na Amazon e na Livraria Cultura. Que legal, vamos lá, gente. A gente vai colocar o telefone do Jurandir aqui para que possamos ter acesso a ele também. Doutora, foi assim emocionante, nós estamos no mês de março e aproveitando aqui para dar espaço para as nossas mulheres empoderadas, mulheres que trazem ideias, um novo olhar, como é o seu caso. Extremamente importante você colocar uma lupa na ambivalência do direito do trabalho. Eu fico orgulhosa de saber que o que as mulheres podem produzir quando elas têm condições, quando elas têm espaço. Então, a gente não pode ficar se lamentando. Ainda hoje, na Folha de São Paulo, tem uma matéria gigante sobre a presença da mulher nas montadoras, das mulheres, que é nenhuma, basicamente, existe apenas uma CEO no Brasil inteiro, que é da Chrysler, e também a ausência dos negros, né, dos negros como raça no todo, entre homens e mulheres, nas montadoras. E isso é um recorte, né, para toda a indústria, para todos os setores, para o comércio, que a gente sabe são minorias, porque, embora são maiorias em número, mas elas são minorias do ponto de vista de vulnerabilidade. Então, doutora, é uma honra para nós, é muito bom nós mostrarmos para todas as mulheres que estão aí pensando, produzindo, dividindo o seu tempo de forma generosa com quem precisa, com quem está em situação de vulnerabilidade. E nesse momento são todos os trabalhadores e trabalhadoras e a sociedade brasileira. Uma honra tê-la aqui. Para a gente fechar, deixa uma mensagem para nós, doutora, por favor. Depois de tudo que eu falei, Gil, que eu acho que eu pus para fora aqui questões muito profundas para mim, eu quero, na verdade, para fechar, falar de duas mulheres incríveis. Uma é você, pelo trabalho que você faz, pela tua sensibilidade, pela tua inteligência, pelo teu acolhimento. Eu estou tocada e emocionada.
Nossa. E a outra também é uma grande mulher, uma grande teórica, pesquisadora e advogada maravilhosa, que me inspira e que me deixa também muito feliz por tê-la na minha jornada, que foi quem me indicou para a gente ter essa conversa, que é a Camila Benevides e a sua filha, uma grande jurista. Então, assim, eu não posso encerrar de forma melhor, especialmente depois dessa tua observação sobre a nossa presença nos cargos de liderança e no mercado de trabalho, agradecendo a duas mulheres maravilhosas, grandiosas e que mudam o mundo, que fazem a diferença por onde passam. Obrigada, Gils, e obrigada, Camila. É proibido deixar aqui a apresentadora sem palavras, não pode. Doutora, você é muito generosa. Imagina, a gente está aqui só cumprindo a nossa função, sabe? Receber vocês aqui, que é uma honra para nós. Doutora, siga a sua jornada de luz com muito sucesso, distribuindo todo o seu conhecimento, compartilhando de forma tão generosa. Os trabalhadores precisam. Quanto mais pessoas em cada vez níveis maiores discutir essa ambivalência do direito do trabalho, com certeza vai melhorar a vida aqui no chão de fábrica para trabalhadores e trabalhadoras. Não só aqui, como em todos os lugares, que é pelo que nós lutamos. Muito obrigada, doutora. Você é uma maravilhosa. Obrigada. Obrigada, Gil. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigada.